Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Grupo bilionário revela plano para tirar Filipe Luís do Flamengo. Quentíssima, Pedro optou pela mudança e fechou o contrato para jogar com os alemães. Reviravolta, Flamengo garante sim de Vitão e Tati Castellanos após movimentação cirúrgica no mercado da bola. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Após um empréstimo sem destaque no Botafogo em 2024, o zagueiro Pablo retornou ao Flamengo para cumprir o seu último ano de contrato. No Campeonato Carioca, ele participou de 4 partidas, mas depois não foi mais relacionado pelo técnico Filipe Luís. Com a proximidade de um novo período de negociações, o zagueiro começa a ser ventilado em alguns clubes. De acordo com Samir Carvalho, que cobre o dia a dia do Corinthians, o zagueirão de 34 anos foi oferecido ao clube paulista visando o próximo ano. A princípio, o Pablo agrada bem a comissão técnica do Dorival Júnior e, após terminar o contrato com o Flamengo, ele pode reforçar a equipe paulista sem custos, onde já jogou em 2017 e teve uma boa passagem por lá. O atacante Juninho buscou o auxílio de uma massagista para melhorar o aspecto do seu condicionamento físico e, de acordo com a publicação da profissional nas redes sociais, o trabalho realizado teve como objetivo ampliar a mobilidade, acelerar a recuperação e otimizar o seu desempenho em campo. A massagem certa melhora a resposta muscular, reduz a fadiga e prepara o corpo para treinos intensivos e jogos, só potencializando o que ele já tem de melhor, porque, para um jogador, cada detalhe faz a diferença em campo. Diz parte do texto publicado pela profissional especializada em terapia e estética. Após a publicação, o Juninho elogiou a massagem. Aspas, muito obrigado, top o seu trabalho. Ao que tudo indica, a massagem valeu muito a pena, né? Porque no último jogo do Flamengo, ele marcou um gol importante que abriu a porteira para a goleada. Aí eu te pergunto, você gostou da massagista do Juninho? Coloca aí que eu quero saber. O Flamengo se prepara para o retorno do Pedro, que está se recuperando de uma fratura no antebraço direito e pode ser relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino, marcado para o dia 22 de novembro, aqui no Maracanã. A expectativa é que ele receba alguns minutos em campo, após quase um mês afastado devido à sua lesão. O Pedro deixou de usar a tipóia rígida e passou a usar uma tipóia mais flexível, que vai precisar ser aprovada pela arbitragem antes das partidas. A comissão técnica do Flamengo está otimista com a rápida recuperação do jogador, especialmente considerando que ele poderia perder a final da Copa Libertadores, que está marcada para o dia 29 de novembro em Lima, no Peru. O planejamento do Flamengo para os próximos jogos inclui a estratégia de colocar o Pedro em campo contra o Red Bull Bragantino, com o objetivo de que ele ganhe ritmo de jogo antes da grande decisão da Copa Libertadores. Após o jogo contra o Bragantino, a equipe vai enfrentar o Atlético Mineiro no dia 25 de novembro, que vai ser o último jogo antes da viagem para o Peru. O jogo contra o Red Bull Bragantino vai ser também a última oportunidade do Mengão, dos jogadores do Mengão, atuarem aqui no Maracanã antes da grande final da Libertadores. A expectativa é de um clima de total incentivo por parte da torcida rubro-negra, que deve comparecer em peso para apoiar o seu time. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e dá uma hypada no vídeo, porque isso é muito importante. Valeu, muito obrigado! Reviravolta no mercado da bola, olha aí, 2 jogadores vêm tendo suas situações expostas e foi noticiado que o zagueiro Vitão do Internacional deve jogar na Europa, mesmo sendo alvo do mais querido.
Além dele, também surgiu uma informação essa semana que o Mengão repensa em contratar o Tati Castellanos e pode buscar outras opções no mercado. Apesar disso, na última segunda-feira, dia 17, foi revelado que a diretoria do Flamengo tem um trunfo na manga pelos dois jogadores. Acontece que o portal Bola VIP Brasil acabou revelando que tanto o zagueiro quanto o atacante da Lazio sinalizaram positivamente para jogar pelo Flamengo em 2026. E dessa forma, o portal completou, dizendo que para que ambas as situações aconteçam, vai ser preciso conseguir, primeiramente, os acertos com os clubes dos dois jogadores aos quais eles pertencem. No caso do Vitão, é sabido que a relação com o Internacional não é das melhores, até pelo imbróglio com o Thiago Maia, que até hoje não foi pago. Já sobre o Tati Castellanos, a Lazio da Itália já complicou as conversas num passado recente. O mais querido segue focado em conseguir a contratação de ambos os jogadores para 2026. Vamos aguardar. O trabalho do Filipe Luís vem chamando atenção tanto no Brasil quanto na Europa. E diante desse grande sucesso, o Atlético de Madrid da Espanha é um dos clubes que demonstram grande interesse na contratação do treinador. O Miranda, ex-jogador, contou o plano que o time espanhol tem para tirar o Filipe Luís do Flamengo. Sim, estão de olho no trabalho aí do Filipe Luís no Flamengo. No Atlético de Madrid, até um novo proprietário, que é o Grupo Apollo Esportes Capital, que é um dos braços aí do grupo norte-americano Apollo Global, que vai assumir de 51% a 55% das ações do clube espanhol, numa ligação estratégica de longo prazo, em busca da estabilidade financeira e da competitividade da equipe colchoneira. O Grupo Apollo é uma das maiores gestoras de ativos alternativos do mundo, com cerca de 908 bilhões de dólares sob a sua gestão, agora em setembro de 2025. O acordo, que ainda depende de uma aprovação regulatória, deve ser concluído no primeiro trimestre de 2026. Após o fechamento dessa transação, o fundo vai deter o controle majoritário do clube, enquanto Miguel Ángel, Gil Marín e Henrique Cerezo vão seguir à frente da gestão do clube como CEO e presidente, respectivamente. O valor total para o Atlético de Madrid vai ser de 8 bilhões de reais em seus cofres. O atual presidente disse que o sonho dele é dar um time para o Filipe Luís e me colocar como auxiliar, o Miranda. Quando o Filipe estava começando, ele já queria dar uma categoria de base para ele. É um sonho do Filipe Luís, disse lá o Miranda na entrevista ao Charla Podcast. E se o Filipe Luís for campeão dessas duas competições, o assédio vai aumentar ainda mais. E o valor dele de contrato também vai aumentar, com certeza. Não é segredo para ninguém a identificação e o sonho que o Filipe tem em comandar o Atlético de Madrid, porque além de ter feito uma linda história no clube, é ídolo por lá. O ex-lateral esquerdo tem o Simeone, atual técnico da equipe espanhola, como um dos espelhos da sua profissão. Mesmo diante desse assédio, o Filipe Luís começou a tratar a sua renovação de contrato com o Flamengo. De momento, as duas partes já enviaram as suas propostas, sinalizando o interesse na extensão desse contrato. A negociação por parte do Flamengo está sendo conduzida pelo presidente BAP, que disse que as duas partes têm que querer, que segue aí pensando numa contraproposta para encaminhar ao treinador. A grande pergunta que fica é: será que eles vão chegar a um acordo bom para todo mundo antes da decisão da Libertadores? Coloca aí que eu quero saber. Olha essa aqui, o Pedro está prestes a assinar um contrato de patrocínio com o time da gigante alemã de artigos esportivos, a Adidas. A transição, que deve substituir um vínculo anterior, marca um novo capítulo na carreira do jogador de 27 anos. Atualmente, o Pedro encontra-se em período de recuperação após uma lesão no seu antebraço direito e está próximo de voltar a entrar em campo. Esse acordo pode ser um marco importante na sua trajetória no futebol. A Adidas está ampliando a sua participação entre jogadores brasileiros, buscando se destacar no mercado dominado por competidores como a Nike. A assinatura de contratos com atletas como Pedro demonstra a investida da marca, que já apoia talentos brasileiros emergentes.
Mesmo com a Nike patrocinando 48% dos 100 jogadores mais valiosos do mundo, a Adidas se esforça para se posicionar como uma escolha preferencial entre os atletas de elite. O plano do seu retorno ainda não está plenamente definido, né? Mas espera-se que ele volte a jogar pelo Flamengo na final da Libertadores da América com o apoio da Adidas, que potencializa a visibilidade dos atletas. A volta de Pedro pode atrair, sim, a atenção tanto dentro quanto fora dos gramados, fortalecendo ainda mais a sua marca pessoal. Contratos com grandes marcas como a Adidas vão além do suporte financeiro do clube, porque eles oferecem aos jogadores oportunidades em escala global, incluindo colaborações em produtos personalizados e campanhas de marketing. O Pedro, ao integrar o time de atletas da Adidas, se junta a uma lista de renomados jogadores internacionais, ampliando seu alcance e valorização no cenário esportivo mundial. Que susto, hein, Pedro? Pensei que você estava saindo do Flamengo. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, né? Porque isso aí é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um grande abraço para você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!